Para ter acesso ao livro completo basta me chamar no Telegram, por lá você terá duas opções pelo YouTube que custa R$5. Ou pelo Telegram que custa R$12 mensalmente, lembrando que você só renova se quiser, mas por lá também você terá acesso a esse e muito mais audiolivros todos os dias. Procure no Telegram por @comamorlivros, ou leia o QR Code da tela, ou copie o link da descrição. Espero vocês por lá. Maxton Hall. Salva-se. Mona Casten. Livro 2. Para Kim. All the promises that we made. It means nothing, asterisco. Jersey. It means nothing. Nota. Asterisco N. T. Em tradução livre, todas as promessas que fizemos, elas não significaram nada. 1. Lydia. James está bêbado. Ou chapado. Ou os dois ao mesmo tempo. Ele não está sóbrio há 3 dias. Não faz nada a não ser dar uma festa interminável em nosso salão, esvaziando uma garrafa de álcool atrás da outra e fingindo que nada aconteceu. Não entendo como consegue. Pelo visto, ele não liga que nossa família esteja se desfazendo de vez. Acho que é uma forma de lidar com o luto. Olho de soslaio para Cyril. Ele é o único que sabe o que aconteceu. Contei para ele na noite em que James se drogou na festa dele e ficou com Elaine na frente de Ruby. Alguém tinha que me ajudar a levar James para casa sem que nem Percy nem nosso pai vissem o estado dele. Como nossas famílias mantêm uma relação de amizade bem próxima, Si e eu nos conhecemos desde pequenos. E embora meu pai tenha me feito prometer que não contaria para ninguém o que aconteceu com minha mãe antes do comunicado oficial da imprensa, sei que posso confiar nele para manter segredo, até mesmo de Vren, Keshav e Alistair. Não teria sobrevivido a esses últimos dias sem a ajuda dele. Se convenceu meu pai a deixar James em paz por um tempo e já fez os outros garotos entenderem que não devem fazer perguntas. Eles se seguram, embora eu sinta que está ficando cada vez mais difícil ver James se autodestruir. Enquanto meu irmão faz de tudo para entorpecer a mente, só consigo pensar em como será minha vida de agora em diante. Minha mãe morreu. A mãe do Graham morreu há 7 anos. O bebezinho que está crescendo dentro de mim não terá nenhuma avó. Sério. É isso o que fica rondando minha cabeça. Em vez de estar de luto, fico pensando no fato de que meu bebê nunca receberá o abraço de uma avó carinhosa. O que está acontecendo comigo? Mas não dá para evitar. Os pensamentos correm sem controle pela minha mente, um atrás do outro até eu ficar submersa em cenas de terror, e sinto um medo tão terrível do futuro que não consigo me concentrar em mais nada. É como se eu estivesse em estado de choque nos últimos 3 dias. Pode ser que, quando nosso pai nos contou o que aconteceu, algo em James e em mim tenha se partido de maneira fatídica. Não sei como ajudar, sussurro, observando James esvaziar outro copo em um só gole. Dói em mim ver o quanto ele está sofrendo. Não pode continuar assim para sempre. Em algum momento, terá que enfrentar a realidade. E, na minha opinião, só tem uma pessoa neste mundo que pode ajudá-lo. Mais uma vez, pego o celular e digito o número de Ruby, mas ela não atende. Queria ficar com raiva dela, mas não consigo. Se eu tivesse visto Graham com outra, também não ia querer saber dele e nem de ninguém próximo a ele. Já está ligando para ela de novo? Pergunta-se, com um olhar cético. Quando a sinto, ele franze o senho em desaprovação. A reação dele não me surpreende. Cyril acha que Ruby não é nada mais do que uma aproveitadora de olho na herança de James. Sei que não é verdade, mas quando Cyril forma uma opinião sobre alguém, é difícil convencê-lo do contrário. E, por mais que eu fique triste por isso, não levo a mal, porque é o jeito dele de cuidar dos amigos. James não está ouvindo ninguém. Acho que ela conseguiria evitar que ele pirasse de vez. Minha voz soa estranha em meus próprios ouvidos. Tão fria e distante. No entanto, por dentro me sinto completamente diferente. A dor quase não me permite ficar de pé. É como se tivessem me amarrado e eu estivesse há dias tentando desfazer os nós. Como se meus pensamentos estivessem girando em um carrossel que nunca para e do qual não consigo sair. Para mim, nada faz sentido, e quanto mais energia gasto para lutar contra este sentimento de desamparo que cresce em mim, mais ele me envolve. Perdi uma das pessoas mais importantes da minha vida. Não sei como vou superar isso sozinha. Preciso do meu irmão gêmeo. Mas James não faz nada além de fugir e destruir tudo o que cruza seu caminho. A última vez que vi meu pai foi na quarta-feira.
Ele está viajando, se reunindo com advogados e assessores para decidir o futuro das empresas Beaufort. Não tenho um minuto livre para cuidar do enterro da minha mãe. Para isso, contratou uma planejadora chamada Júlia, que tem entrado e saído de nossa casa nos últimos dias como se fosse da família. Só de pensar no funeral da minha mãe, meu estômago revira. Fico sem ar, os olhos começam a arder. Eu me viro depressa, mas Cyril percebe. Lídia, sussurra e pega minha mão com gentileza. Eu me desvencilho e saio da sala sem dizer uma palavra sequer. Não quero que os caras me vejam chorar. Vai chegar uma hora em que não vão conseguir se conter e, apesar das advertências de Cyril, começarão a fazer perguntas. Ninguém é idiota. James nunca agiu dessa forma. Mesmo exagerando de vez em quando, normalmente sabe quais são os próprios limites. Os outros já perceberam que não é esse o caso. O fato de Keshav ter começado a retirar do bar uma garrafa de licor atrás da outra e de Alistair ter acidentalmente jogado no vaso sanitário alguns gramas da cocaína de James que tinham sobrado diz por si só. Mal posso esperar para que todo esse sigilo acabe de uma vez. Em poucos minutos, 15 para ser mais exata, a notícia do falecimento de minha mãe será divulgada, e então não só os garotos vão descobrir, mas o mundo inteiro. Já imagino as manchetes, e os jornalistas na porta de casa e da escola. Fico enjoada e tropeço pelo corredor até chegar na biblioteca. O brilho fraco das lâmpadas ilumina as estantes numerosas, onde repousam exemplares nobres com capa de couro. Me apoio nas estantes enquanto atravesso o cômodo, os joelhos fracos. Ao fundo, perto da janela, há uma poltrona de veludo bordô. Desde criança, sempre foi meu lugar favorito nesta casa. Era aqui que eu ficava quando queria me isolar dos garotos, do meu pai, das expectativas que o sobrenome Beaufort traz consigo. A visão deste cantinho de leitura me leva a derramar ainda mais lágrimas. Me sento na poltrona, dobro as pernas e as abraço. Então, afundo o rosto nos joelhos e choro em silêncio. Tudo ao meu redor parece irreal. Como se fosse um pesadelo do qual poderia despertar se me esforçasse o bastante. Queria voltar para o verão, há 1 ano e meio, quando minha mãe ainda estava viva e Graham me abraçava sempre que eu estava triste. Enquanto seco os olhos com uma das mãos, tiro o celular do bolso da calça com a outra. Ao desbloquear a tela, vejo que o rímel manchou as costas da minha mão. Vou para os contatos. Graham continua salvo nos favoritos, logo depois de James, apesar de fazer meses que não nos falamos. Ele não sabe sobre nosso bebê, e muito menos sobre a morte da minha mãe. Respeitei seu pedido de não entrar mais em contato. Nunca na vida algo foi tão difícil para mim. Por anos, nos falamos quase todos os dias, e assim, de repente, de um dia para o outro, nunca mais. Foi como entrar em um período de abstinência total. E agora, tenho uma recaída. Digito o número dele automaticamente e prendo a respiração enquanto chama. Depois de um instante, para. Fecho os olhos e tento com todas as minhas forças descobrir se ele atendeu ou não. Neste instante, tenho a sensação de que poderia morrer afogada no desamparo solitário no qual estou há dias. Nada de ligações. A gente tinha um acordo, sussurra. O som da voz dele, suave e áspera, me despedaça. Os soluços sacodem meu corpo todo. Cubro a boca com a mão livre para que Graham não me ouça. Mas já é tarde demais. Lydia? Percebo no tom dele que está assustado, mas não consigo dizer nada, só mexer a cabeça. Respiro rápido demais, descontroladamente. Graham não desliga. Continua do outro lado da linha, emitindo sons leves e calmantes. Escutá-lo me desestabiliza, mas ao mesmo tempo me faz sentir uma tranquilidade tão grande que aperto mais o celular no ouvido. Acho que sua voz foi um dos motivos por eu ter me apaixonado por ele, muito antes de vê-lo pela primeira vez. Me lembro daquelas ligações que duravam horas, de como minha orelha ficava quente e dolorida, de como acordava e Graham continuava na chamada. A voz dele é suave e calma, profunda e tão penetrante quanto os olhos castanho-dourados. Sempre me sentia segura com Graham. Por um tempo, foi meu porto seguro. Devo agradecê-lo por ter me ajudado a superar Greg e seguir em frente. E mesmo estando aos cacos, aquela sensação de estabilidade luta para emergir outra vez. O som da voz dele me ajuda, de certa forma, a tomar consciência. Não sei quanto tempo se passa, mas minhas lágrimas vão diminuindo aos poucos. O que aconteceu? Sussurra. Não consigo responder. Tudo o que consigo fazer é soltar um gemido impotente.
Ele permanece em silêncio por um minuto. Eu o ouço respirar algumas vezes, como se estivesse prestes a dizer algo, mas se controlasse no último instante. Por fim, fala em voz baixa e com um tom angustiado. Tudo o que eu mais quero é sair correndo para ficar do seu lado. Fecho os olhos, imaginando-o em sua casa, ao lado da mesa velha de madeira que parece que vai se partir a qualquer momento. Graham diz que é uma antiguidade, mas na verdade ele só a pegou do lixo e a pintou. Eu sei, murmuro. Mas você também sabe que eu não posso, né? Algo se quebra na sala. Ouço o tilintar do vidro, e logo depois alguém grita. Não sei se de dor ou prazer, mas me endireito na mesma hora. Não posso permitir que James também se machuque fisicamente. Desculpa por ter ligado, digo, a voz falhando, e encerro a chamada. Meu coração dói quando me levanto e saio desse cantinho seguro para ver como está o meu irmão. Imber. Minha irmã está doente. Em circunstâncias normais, eu diria que não é algo extraordinário, afinal, estamos em dezembro, e a temperatura lá fora está abaixo de zero, então a gente assoando o nariz e tossindo para todo lado. Cedo ou tarde, acabamos pegando alguma coisa. Mas, minha irmã nunca fica doente. Sério, nunca. Há 3 dias, quando chegou em casa à noite e se enfiou embaixo das cobertas sem dar um pio, não suspeitei que algo incomum tivesse acontecido. Até porque ela tinha acabado de terminar a maratona de provas e entrevistas para entrar em Oxford, o que sem dúvidas a havia deixado exausta mental e fisicamente. Ainda assim, quando no dia seguinte ela disse que estava resfriada e não iria à escola, achei esquisito. Qualquer um que conhece Ruby sabe perfeitamente que mesmo com febre, ela se arrastaria para a escola por medo de perder algo importante. Hoje é sábado, e já estou muito preocupada. Ruby mal saiu do quarto. Está deitada na cama lendo um livro após o outro, e agindo como se os olhos estivessem vermelhos devido ao resfriado. Mas a mim ela não engana. Aconteceu alguma coisa, e fico com raiva por ela não me contar. Agora, observo pela fresta da porta como está brincando com a sopa sem nem experimentar. Não me lembro de algum dia ter a visto assim. Está pálida, com círculos arroxeados sob os olhos que ficam cada dia mais escuros. O cabelo está oleoso, e algumas mechas despenteadas pendem ao lado do rosto. Também está usando o mesmo moletom desde quinta-feira. Normalmente, Ruby é a personificação da ordem. Não só no que diz respeito à sua agenda ou à escola, mas também em relação à aparência. Nem sabia que ela tinha esses trapos. Para de ficar me espiando pela porta, diz ela de repente, e me assusto por ter sido pega no flagra. Finjo que minha intenção sempre foi entrar e atravesso a soleira. Ruby me olha com as sobrancelhas erguidas. Então, deixa a sopa na cama, em cima da bandeja onde levei a comida para ela. Reprimo um suspiro. Se não for comer, eu como, ameaço, apontando para a sopa com o queixo, o que infelizmente não surte o efeito esperado. Ruby se limita a fazer um gesto vago com as mãos. Fica à vontade. Me deixo cair na beira da cama com um gemido de frustração. Nos últimos dias, me esforcei muito para te deixar em paz, porque percebi que você não está a fim de conversar, mas, estou muito preocupada com você. Ruby puxa o cobertor até o queixo, de forma que nada além da cabeça fique à mostra. Seu olhar está desfocado e triste, como se o que aconteceu estivesse pesando de uma vez só, com todas as forças. Mas então ela pisca e volta para o mundo real, ou pelo menos finge que sim. Desde quarta-feira, ela está com um olhar estranho. Como se estivesse presente de corpo, mas a mente estivesse em outro lugar. Só estou resfriada. Logo passa, responde em uma voz impassível, como aquelas robóticas sem vida que usam nos alto-falantes do metrô ou que respondem quando se liga para o serviço de atendimento ao cliente, como se fosse uma máquina. Ruby vira o rosto para a parede e se cobre ainda mais com o cobertor, um sinal incontestável de que a conversa terminou. Solto um suspiro e me preparo para me levantar outra vez quando a luz acesa do celular na mesa de cabeceira chama minha atenção. Me inclino de leve para ver a tela. Aline está te ligando, aviso em um sussurro. E daí? A resposta soa abafada. Com o senho franzido, observo a chamada ser interrompida, e pouco depois aparecer a notificação de chamadas perdidas. Já chegou a 2 dígitos. Ela já te ligou mais de 10 vezes, Ruby. O que quer que tenha acontecido, você não vai poder fugir para sempre. Ela apenas solta um grunhido. Minha mãe disse para dar um tempo para ela, mas cada dia que passa fica mais difícil ver como Ruby está sofrendo.
Não é preciso ser um gênio para somar 2 mais 2 e chegar à conclusão de que provavelmente James e seus amiguinhos tiveram algo a ver com isso. No entanto, pensava que o assunto Beaufort já estivesse resolvido. O que será que aconteceu? E quando? Tentei analisar a situação da mesma forma que Ruby faria se estivesse no meu lugar, fazendo uma lista mental. Item Ruby foi para Oxford fazer as entrevistas. Item quando voltou, estava tudo bem. Item à tarde, Lydia Beaufort apareceu na nossa porta e Ruby saiu com ela. Item então, tudo mudou, Ruby se trancou e não conta nada para ninguém. Item por quê? Ok. A lista de Ruby provavelmente seria mais bem estruturada, mas pelo menos coloquei os acontecimentos de maneira lógica e sei que, o que quer que tenha acontecido, foi na tarde de quarta-feira. Mas para onde Lydia levou a minha irmã? De Ruby, que agora só está com a raiz do cabelo descoberta, volto minha atenção para o celular. Suponho que não sentirá falta dele, tenho quase certeza. Se precisar de qualquer coisa, estou aqui do lado, digo, embora saiba que ela não vai recorrer à minha oferta. Assim, me levanto com um suspiro exagerado e pego o celular dela em um piscar de olhos. Escondo na manga do meu suéter folgado de tricô e vou para o meu quarto na ponta dos pés. Ao fechar a porta atrás de mim silenciosamente, suspiro de alívio e, no mesmo instante, sinto remorso. Olho para a parede, nervosa, como se Ruby pudesse me ver da cama. Talvez nunca mais fale comigo quando descobrir que invadi a privacidade dela. Porém, minha obrigação de irmã é encontrar uma forma de ajudá-la, certo? Vou à minha escrivaninha e me sento na cadeira, que rende. Depois, pego o celular da manga. Minha irmã não diz nada sobre o que acontece com ela na escola, mas claro que sei com que tipo de gente ela se envolve em Maxton Hall, garotos e garotas cujos pais são aristocratas, atores, políticos e empresários, pessoas tão influentes no nosso país que não é estranho ouvir seus nomes nos jornais. Já faz um tempo que sigo alguns colegas de Ruby no Instagram e me informo dos boatos que circulam a respeito deles. A simples ideia do que aquelas pessoas podem ter feito com a minha irmã embrulha meu estômago. Hesito por alguns segundos, e em seguida desbloqueio o celular de Ruby e abro o histórico de chamadas. Lynn não foi a única a tentar ligar para ela, um número que não está salvo nos contatos aparece várias vezes. Sem pensar muito, ligo para Lynn, ela é a única pessoa da escola sinistra de Ruby que pelo menos conheço pessoalmente. Hesitante, levo o aparelho à orelha. Ouço um toque, e ela atende na mesma hora. Ruby, diz Lynn entre suspiros. Finalmente. Como você está? Lynn, sou eu, a Ember, interrompo antes que ela continue falando. Ember? O quê? A Ruby não anda muito bem. Ela fica quieta por um instante. Então, diz devagar. Dá para entender, depois do que aconteceu. O que aconteceu? Respondo de maneira automática. O que foi que rolou, Lynn? A Ruby não me conta nada, e eu estou morrendo de preocupação. O Beaufort fez alguma coisa com ela? Se sim, eu vou até aquele imbecil e... Ember. Agora, é ela quem me interrompe. Do que você está falando? Franzo a testa. Como assim? Na quarta-feira, a Ruby me mandou mensagem falando que tinha feito as pazes com o James Beaufort. E hoje fiquei sabendo que a mãe dele faleceu na segunda-feira passada. 2. Ruby. Ember bate na minha porta outra vez. Queria ter energia para mandá-la embora. Entendo a preocupação, mas não estou em condições de fingir nem de falar com ninguém. Nem mesmo com minha irmã. Ruby, a Lynn está no telefone. Com o senho franzido, afasto o cobertor do rosto e me viro. Ember está à frente da cama, o celular na mão estendida. Aperto os olhos. É o meu celular. E o nome de Lynn brilha na tela. Você pegou meu celular? Pergunto, cansada. Sinto que a indignação tenta brotar em mim, mas desaparece na mesma velocidade com que surge. Nos últimos dias, meu corpo tem agido como um buraco negro, devorando qualquer emoção antes que tenha a oportunidade de emergir. Não há nada que me afete de fato, nada que eu tenha vontade de fazer. Levantar da cama é tão cansativo quanto correr uma maratona, e não desço a escada há 3 dias. Desde que entrei em Maxton Hall, não havia perdido uma aula sequer, mas a ideia de tomar banho, me vestir e passar de 6 a 10 horas rodeada de gente acaba comigo. Sem contar que não suportaria ver James. Eu provavelmente murcharia feito uma flor. Ou começaria a chorar.
Fala que eu ligo de volta, murmuro. Minha voz está áspera, porque quase não falei nos últimos dias. Ember não se move. Você devia falar com ela agora. Mas eu não quero falar com ela agora. O que eu quero é um pouco de tempo para poder me reerguer. 3 dias não são o bastante para encarar Lynn e suas perguntas. Na quarta-feira, mandei uma mensagem curta para ela. Lynn não sabe exatamente o que aconteceu entre mim e James em Oxford, e não tenho forças para contar agora. Nem o que aconteceu depois. O que eu mais queria fazer é esquecer a semana passada e agir como se nada tivesse mudado. Infelizmente, isso não é possível, porque não consigo nem me levantar da cama. Anda, Ruby, por favor, insiste em Ember. Não sei por que você está tão triste, nem porque não me explica nada, mas a Lynn acabou de me contar uma coisa. E acho que vocês realmente precisam conversar. Lanço um olhar sombrio para Ember, mas vejo em sua expressão determinada que não tenho escolha. Ela não vai sair do meu quarto até eu falar com Lynn. Em alguns aspectos, somos muito parecidas, e a teimosia é, sem dúvida, um deles. Estendo o braço a contragosto e pego o celular. Lynn. Ruby, meu anjo, a gente precisa conversar urgente. Pelo tom de sua voz, ela sabe o que aconteceu. Sabe o que James fez. Sabe que partiu meu coração com as 2 mãos, jogou-o no chão e o pisoteou. E se Lynn sabe, tenho certeza de que o resto da escola também. Não quero falar sobre o James, aviso, a voz rouca. Não quero falar sobre ele nunca mais, entendeu? Lynn fica quieta por um instante. Então, respira fundo. A Ember me contou que na quarta à tarde você saiu com a Lydia. Não respondo, me limito a segurar a borda do cobertor. Foi quando você ficou sabendo? Deixo escapar uma risada abafada. Sabendo o quê? Que ele é um idiota. Lynn solta um suspiro. A Lydia não te contou nada mesmo? O que ela devia ter me contado? Pergunto, hesitante. Ruby, você leu a mensagem que eu te mandei? Seu tom de voz é tão cauteloso que sinto um calafrio. Engulo em seco. Não. Não olho o celular desde quarta-feira. Lynn respira fundo outra vez. Então você ainda não sabe. O que eu ainda não sei? Ruby, você está sentada? Me ajeito na cama. Ninguém faz essa pergunta se algo terrível não tiver acontecido. De repente, uma imagem muito mais horrível substitui a de James com Elaine, drogado na piscina. James ferido após um acidente. James no hospital. O que aconteceu? Consigo perguntar. A Cordélia Beaufort morreu na segunda-feira. Preciso de alguns segundos para assimilar o que Lynn acabou de me dizer. A Cordélia Beaufort morreu na segunda-feira. Um silêncio insuportável recaiu sobre nós. A mãe de James está morta. Desde segunda. Me lembro dos nossos beijos ardentes, das mãos dele deslizando incansavelmente pelo meu corpo e da sensação incrível de tê-lo dentro de mim. Era impossível James ter descoberto naquela tarde, naquela noite. Ele não saberia fingir tão bem. Não, Lydia e ele devem ter descoberto na quarta. Ouço Lynn falar, mas sou incapaz de me concentrar nas palavras dela. Estou ocupada demais me perguntando se, por 2 dias, Mortimer Beaufort escondeu dos próprios filhos que a mãe deles havia morrido. E se foi assim, como será que James e Lydia se sentiram quando chegaram em casa e ouviram a notícia? Me vem à mente os olhos inchados e vermelhos de Lydia parada em frente à minha porta perguntando se James estava aqui. A expressão vazia e impassível de James ao me olhar. E o momento em que pulou na piscina e destruiu tudo o que havia se formado entre nós na noite anterior. Uma palpitação dolorosa se espalha pelo meu corpo. Tiro o celular do ouvido e coloco no alto-falante. Verifico minhas mensagens. Abro-as de um número desconhecido. 3 mensagens não lidas. Ruby. Sinto muito. Posso te explicar tudo. Por favor, volta para casa do Cyril. Ou me diz onde você está. Propere-se te buscar. Nossa mãe morreu. O James está totalmente descontrolado. Não sei o que fazer. Lynn, sussurro. É verdade? É, murmura ela. A imprensa soltou uma nota hoje, e meia hora depois a notícia já estava em todo lugar. Mergulhamos novamente no silêncio. Milhares de pensamentos rodopiam pela minha cabeça. Nada mais parece fazer sentido.
Nada, exceto esse sentimento que me invade de maneira tão inesperada e intensa que as palavras que falo em seguida surgem por iniciativa própria. Preciso ficar com ele. Pela primeira vez, vejo o muro de pedra cinza que circunda a residência dos Beaufort. Um portão enorme de ferro impede a entrada. Em frente a ele, dezenas de pessoas se empurram com câmeras e microfones em mãos. Abutres, diz Lynn, parando o carro a poucos metros deles. Os jornalistas se viram e avançam para cima de nós na mesma hora. Lynn se inclina para a frente e aperta o botão que trava as portas do carro. Fala para Lydia abrir o portão pra gente. Estou muito grata por ela estar agora ao meu lado e por ser tão racional. Sem hesitar nem por um segundo, ela se ofereceu para me trazer e em menos de meia hora já estava na frente da minha casa. Nesse momento, qualquer dúvida sobre a força da minha amizade com Lynn desapareceu. Tiro o celular da bolsa e ligo para o número que entrou em contato comigo diversas vezes nos últimos dias. Lydia atende poucos segundos depois. Alô? A voz dela ainda está com aquele tom anasalado de quarta à tarde, quando fomos juntas para a festa de Cyril. Estou na frente da sua casa. Pode abrir o portão para mim? Pergunto enquanto tento cobrir o rosto com um braço. Não sei se isso produz o efeito desejado. Agora os jornalistas estão bem ao lado do carro de Lynn, nos bombardeando com perguntas que não consigo entender. Ruby? O quê? Alguém começa a bater no vidro da janela. Lynn e eu levamos um susto. Pode ser o mais rápido possível? Espera aí, responde Lydia e desliga. O portão se abre menos de meio minuto depois, e uma pessoa se aproxima de nós. Quando está a poucos metros de distância, reconheço quem é. Percy. Ao ver o motorista, meu coração dispara. De repente, as lembranças daquele dia em Londres que começou bem, mas acabou mal, vêm à tona. E da noite em que James cuidou de mim porque seus amigos tinham sido desagradáveis comigo e me jogado na piscina. Ele abre caminho entre os jornalistas e gesticula para Lynn abaixar a janela. Passe pelo portão e vá até a frente da casa, senhorita. Essas pessoas podem ser processadas se entrarem na propriedade. Não vão te seguir. Lynn assente, depois que Percy consegue fazer com que os repórteres nos deixem passar, conduz o carro pelo vasto terreno. A entrada, em termos de largura e comprimento, lembra uma estrada rural, cercada por uma área verde semelhante a um parque coberto pela geada. Ao longe, vejo uma mansão enorme. É retangular e tem 2 andares com vários frontões. O telhado de ardósia cinza de 4 águas é tão lúgubre quanto o resto da fachada, construída em tijolo, mas revestida de granito. Apesar da desolação aparente, à primeira vista já dá para perceber que as pessoas que moram ali são ricas. Acho que combina com Mortimer Beaufort, porque é fria e imponente. Contudo, não consigo imaginar Lydia e James vivendo nela. Lynn passa pelo átrio e para o carro atrás de um esportivo preto que está na lateral da casa, em frente à entrada de uma garagem. Quer que eu entre com você? Pergunta ela, e eu assinto. O ar está frio quando saímos do veículo e corremos em direção à escada frontal. Pouco antes de chegarmos ao primeiro degrau, agarro Lynn pelo braço. Minha amiga se vira para mim e me olha com curiosidade. Obrigada por me trazer até aqui, digo, nervosa. Não sei o que me espera nesta casa. Ter Lynn ao meu lado afasta alguns dos meus medos e me faz um bem indescritível. Há pouco mais de 3 meses, isso teria sido impensável. Naquela época, havia um limite claro entre minha vida pessoal e a vida na escola, e eu não tinha contado nada da minha vida para Lynn. Tudo isso mudou. Principalmente por causa de James. Estou aqui sempre que precisar. Ela pega minha mão e aperta de leve. Obrigada, sussurro. Lynn acena com a cabeça, e subimos as escadas. Lydia abre a porta antes que tenhamos a oportunidade de tocar a campainha. Parece tão confusa quanto estava há 3 dias. E agora sei o motivo. Eu sinto muito mesmo, Lydia, digo. Ela morde o lábio inferior e olha para o chão. Neste momento, não ligo para o fato de não nos conhecermos muito bem ou de não sermos amigas. Subo o último degrau rapidamente e a abraço. Seu corpo começa a tremer quando fecho os braços ao redor dela, e é inevitável me lembrar da última quarta-feira. Se soubesse o que tinha acontecido e o quanto ela estava mal, não a teria deixado sozinha de jeito nenhum. Sinto muito, sussurro outra vez. Lydia crava os dedos nas minhas costas e deixa a cabeça cair sobre meu ombro. Eu a seguro com força e acaricio as costas dela enquanto suas lágrimas encharcam meu suéter.
Não consigo imaginar pelo que está passando agora. Se minha mãe morresse, não sei como lidaria. Nesse meio tempo, Lynn fecha a porta da casa em silêncio. Seu olhar encontra o meu quando para poucos metros de distância de nós. Parece tão desestabilizada quanto eu. Então, Lydia se afasta de mim. Manchas avermelhadas se espalharam por suas bochechas, e os olhos estão marejados e irritados. Ergo a mão e afasto carinhosamente alguns fios de cabelo molhados do rosto dela. Posso te ajudar com alguma coisa? Pergunto com cautela. Ela nega com a cabeça. Só faz com que meu irmão volte a ser ele mesmo. Ele está descontrolado. Sua voz está rouca e áspera de tanto chorar, e limpa a garganta para poder continuar falando. Nunca tinha visto ele assim. Sei que está desmoronando e não sei, simplesmente não sei como ajudar. Ao ouvir essas palavras, meu coração dispara. O desejo que sinto de ver James e abraçá-lo como fiz com Lydia é avassalador, embora eu tema nosso encontro. Cadê ele? Cyril e eu o levamos para o quarto dele. Ele já tinha desmaiado. Estremeço ao ouvir essas palavras. Posso te levar lá, se quiser, continua a dizer, apontando com o queixo para a escada que leva ao andar superior. Me viro para Lynn, mas minha amiga faz que não com a cabeça. Te espero aqui. Vai você. Os garotos estão lá no fundo, na sala, se quiser ficar com eles. Já volto, diz Lydia, apontando com a cabeça para o outro lado do hall de entrada, onde um corredor leva para os fundos da casa. Agora, consigo ouvir a música baixa que parece vir de lá. Lynn hesita por um instante, mas logo assente. Lydia e eu subimos juntas pela ampla escadaria marrom escura. No percurso, percebo que a casa dos Beaufort é muito mais aconchegante do que parece do lado de fora. O hall de entrada é bem iluminado e agradável. Embora não tenha fotos da família penduradas nas paredes, como em nossa casa, pelo menos não há pinturas a óleo em molduras douradas dos membros da mesma linhagem falecidos há séculos, como na casa dos Vega. As pinturas que se veem aqui são coloridas e impressionistas, e embora não causem qualquer tipo de emoção pessoal específica, dão à casa uma atmosfera sugestiva. Uma vez que chegamos no andar de cima, entramos em um corredor mais escuro e tão longo que me pergunto o que se esconde atrás de cada porta. E como é possível que apenas uma família mora aqui? Chegamos, diz Lydia de repente, em voz baixa, parando em frente a uma grande porta. Nós duas olhamos para cima por um momento, e então ela se vira para mim. Sei que é pedir muito, mas tenho a sensação de que agora é a hora que ele mais precisa de você. Mal consigo organizar meus pensamentos e emoções. É como se meu corpo soubesse que James está atrás da porta, e isso me atrai como um imã. Embora eu não saiba como Lydia espera que eu o ajude, quero estar ao lado dele para apoiá-lo. Lydia toca em meu braço. Ruby. Não aconteceu mais nada entre o James e a Elaine, só aquele beijo. Fico tensa. Na mesma hora, o James saiu da piscina e se deitou no sofá. Eu sei que pode ser cruel, mas... Lydia, interrompo. Não era ele. Nego com a cabeça. Não foi por isso que eu vim. Neste momento, não posso pensar nisso. Porque se me permitir pensar em James e Elaine, a raiva e a decepção vão pesar mais, e não sei se serei capaz de cruzar a porta. Não consigo falar sobre isso agora. Por um instante, parece que Lydia está prestes a responder, mas por fim ela se limita a suspirar. Só queria que você soubesse. Em seguida, se vira e faz o caminho de volta pelo longo corredor. Meu olhar a segue até que ela chegue à escada, onde a luz se projeta generosamente em um tapete caro. Quando desaparece por completo de meu campo de visão, me volto para a porta outra vez. Acho que nunca na vida algo foi tão difícil para mim quanto segurar essa maçaneta. Ao colocar os dedos nela, percebo que está gelada, e meu corpo estremece quando a giro, hesitante, e a porta se abre. Prendendo a respiração, paro na soleira da porta de James. É um quarto com pé direito alto e certamente corresponde a toda a área do andar de cima da nossa casa, que é pequena e geminada. À minha direita, há uma mesa e uma cadeira de couro marrom. À esquerda, a parede está coberta de estandes repletas de livros e cadernos, e entre eles, em alguns pontos, esculturas que me lembram das que vi na filial da Beaufort. Além da porta pela qual entrei, há outras duas, uma de cada lado do cômodo. São de madeira maciça, e imagino que uma leve ao banheiro, e a outra, um pouco menor, ao closet de James. No meio do quarto, há um sofá, uma mesa de centro em cima de um tapete persa e uma poltrona.
Cruzo o quarto silenciosamente. Uma cama enorme fica centralizada em frente à porta, do outro lado do cômodo. Dos dois lados da cama, há grandes janelas, mas as cortinas estão quase fechadas por completo, de modo que a luz se projete no chão apenas através de duas frestas. Logo depois, vejo James. Ele está na cama, um cobertor cinza escuro cobrindo boa parte do corpo. Me aproximo com cautela até conseguir distinguir seu rosto. Perco o fôlego. Achava que ele estaria dormindo, mas seus olhos estão abertos. E seu olhar faz um arrepio subir pela minha coluna. Os olhos de James, que costumam ser tão expressivos, carecem de vida. Seu rosto está completamente lívido. Dou mais um passo na direção dele. Ele não reage, não dá sinais de ter notado minha presença. As pupilas estão dilatadas de forma pouco natural, e o cheiro de álcool pesa no ar. Na mesma hora, me recordo da tarde de quarta-feira, mas deixo as lembranças de lado. Não vim aqui para pensar na dor que estou sentindo. Vim porque James perdeu a mãe. Ninguém deveria suportar isso sozinho. Muito menos alguém que, apesar de tudo, é tão importante para mim. Sem perder mais tempo, acabo com o resto da distância que nos separa e me sento com cuidado na beira da cama. Oi, James, sussurro. Ele estremece como se tivesse sofrido uma queda dolorosa em um sonho. Em seguida, vira um pouco a cabeça para mim. Dá para ver olheiras escuras sob seus olhos, e o cabelo cai desgrenhado na testa. Os lábios estão ressecados e, em alguns lugares, rachados. Parece que só está ingerindo álcool há dias. Quando beijou Elaine, desejei tudo de pior para ele, simples assim. Desejei que alguém o machucasse tanto quanto ele me machucou. Queria vingar meu coração ferido. Mas vê-lo agora, tão abatido, não me traz a satisfação que eu esperava. Muito pelo contrário. Sinto como se a dor dele chegasse até mim e me arrastasse até o fundo do poço. Fico arrasada pelo desespero, porque não sei o que fazer. Todas as palavras que me vêm à mente neste momento parecem não significar nada. Ergo a mão cuidadosamente e afasto com gentileza as mechas loiro-acobreadas da testa dele. Deslizo os dedos pela bochecha, de maneira suave, e coloco a palma da mão em seu rosto gelado. Tenho a sensação de estar tocando algo extremamente frágil. Reúno todas as minhas forças, me inclino e coloco os lábios em sua testa. James prende a respiração. Por um instante, permanecemos nesta posição, como se estivéssemos congelados, nenhum de nós ousa se mover. Então, volto a me endireitar e afasto a mão. Um segundo depois, James me agarra pelos quadris. Afunda os dedos na minha pele e se lança sobre mim. Esse gesto repentino me pega tanto de surpresa que fico paralisada. James envolve os braços ao meu redor e enterra o rosto na curva do meu pescoço. Todo o seu corpo é sacudido por soluços profundos. Eu o abraço com força. Não posso dizer nada agora. Não consigo sentir seu luto e não quero fingir o contrário. Em um momento como esse, o que posso fazer é prestar meu apoio. Posso acariciar as costas dele e compartilhar seu choro. Posso sentir com ele e fazê-lo entender que não terá que passar por isso sozinho, independentemente do que aconteceu entre nós dois. E enquanto James chora em meus braços, percebo que analisei a situação de uma maneira completamente equivocada. Achei que, depois do que ele fez comigo, conseguiria apagá-lo de minha vida em um piscar de olhos. Esperava me distanciar dele o mais rápido possível. Mas agora, ao ver que sua dor também me faz sofrer, sei que não será tão fácil assim. 3. James. As paredes estão girando. Não consigo diferenciar o teto do chão, só consigo sentir que as mãos de Ruby estão aqui, e elas me trazem um pouco mais para a realidade. Ela está sentada na minha cama, com as costas apoiadas na cabeceira e metade do meu corpo descansa sobre ela. O braço dela me envolve com firmeza, enquanto acaricia minha cabeça com a mão. Me concentro apenas no calor de seu corpo, na respiração regulada e em seu toque. Não faço a menor ideia de quantos dias se passaram. Enquanto tento me lembrar, tudo se transforma em uma neblina densa e cinzenta, e apenas dois pensamentos chamam minha atenção. Primeiro, minha mãe morreu. Segundo, beijei outra garota na frente de Ruby. Não importa quanto álcool eu beba, nunca conseguirei me esquecer da expressão de Ruby naquele momento. Ela parecia tão incrédula e magoada, como se eu tivesse destruído seu mundo inteiro. Enterro o rosto no colo de Ruby. Primeiro, porque temo que ela se levante e vá embora a qualquer momento. Segundo, pelo medo de as lágrimas voltarem.
Contudo, nenhuma das duas coisas acontece. Ruby fica, e eu claramente não tenho mais líquido no meu corpo do qual possa abdicar. Sinto como se não houvesse nada dentro de mim. Talvez minha alma tenha morrido com minha mãe. Se não, como poderia ter feito algo assim com Ruby? Como foi que eu pude fazer algo assim com Ruby? O que tem de errado comigo? Que caralhos tem de errado comigo? James, você tem que respirar, murmura Ruby de repente. Ao ouvir a voz dela, percebo que é verdade, parei de respirar. E não sei por quanto tempo. Inspiro fundo e expiro devagar. Não é tão difícil. Qual o meu problema? Sussurrar essas palavras me desgastam tanto que depois tenho a sensação de tê-las gritado. A mão de Ruby para. Você está de luto, responde, também em voz baixa. Mas por quê? Há pouco, tinha me esquecido de respirar, agora, minha respiração acelera. Me sento abruptamente. Meu peito dói, assim como minhas extremidades, como se eu tivesse praticado algum esporte. Entretanto, tudo o que fiz nos últimos dias foi reprimir tudo o que aconteceu. Por que o quê? O olhar dela é caloroso, e me pergunto como consegue me encarar desse jeito. Porque estou triste. Eu nem amava minha mãe tanto assim. Quando termino de pronunciar essas palavras, fico quieto. Sério que eu acabei de falar isso? Ruby agarra minha mão e a segura com força. Você perdeu sua mãe. É normal ficar arrasado quando alguém que é tão importante pra gente morre. Ela não parece tão confiante e convencida como de costume. Acho que ela mesma não sabe como se portar em uma situação dessas. Mas o fato de, apesar de tudo, estar aqui, tentando me apoiar, é como um sonho para mim. Talvez seja mesmo. O que aconteceu? Sussurra ela de repente, levantando minha mão direita com cuidado. Sigo seu olhar. Os nós dos meus dedos ainda estão ensanguentados onde a pele rasgou, e o resto está cheio de manchas vermelhas e roxas. Talvez não seja um sonho. E se for, é um muito realista. Bati no meu pai. As palavras emergem de meus lábios sem que eu pense nelas antes. Não sinto nada quando as pronuncio. Essa é outra coisa que há de errado comigo. Afinal, qualquer pessoa mais ou menos normal sabe que nunca deve levantar a mão para os próprios pais. Mas na hora em que meu pai nos falou que nossa mãe tinha morrido, com aquele tom tão frio e indiferente, não consegui aguentar. Ruby leva minha mão aos lábios, pressionando-os no dorso. Meu coração começa a bater mais rápido, e um tremor percorre todo o meu corpo. O toque dela me acalma, embora sua ternura me destrua. Tudo me parece falso e autêntico ao mesmo tempo. Meus pais me ensinaram desde pequeno que não deveria revelar minhas emoções. Caso contrário, os outros poderiam me conhecer e descobrir meus pontos fracos. Quando demonstramos nossas fraquezas, podem nos atacar, e isso é algo que o gestor de uma grande empresa não pode se permitir. Mas não me prepararam para uma situação como essa. O que fazer quando se perde a mãe aos 18 anos? Para isso, só encontrei uma solução: tentar esquecer a verdade com álcool e drogas e agir como se nada tivesse acontecido. Contudo, agora que Ruby está ao meu lado, não tenho certeza de que devo continuar me comportando assim. Lanço um olhar para seu rosto, passando pelo cabelo meio bagunçado até chegar ao pescoço. Me lembro perfeitamente da sensação de encostar os lábios naquela pele macia. Como foi maravilhoso abraçá-la. Estar dentro dela. Agora, ela parece tão triste quanto eu. Não sei se apenas por causa da minha mãe ou por todo o mal que a causei. Mas de uma coisa eu sei: Ruby não merecia que eu me comportasse dessa forma. Sempre fez com que eu sentisse capaz de conseguir qualquer coisa. E não importa o que tenha acontecido, eu nunca deveria ter deixado Elaine me beijar para provar a mim mesmo e a todo mundo que sou um babaca insensível que ignora tudo, até a morte da mãe. Afastar Ruby desse modo foi covardia. E o pior erro que cometi na vida. Me desculpa, digo com a voz rouca. Minha garganta está dormente, e preciso fazer muito esforço para falar. Sinto muito pelo que eu fiz. Todo o corpo de Ruby se retesa. Alguns segundos se passam, e ela permanece imóvel. Acho que até prendeu a respiração. Ruby. Ela faz que não. Não. Não estou aqui para isso. Eu sei que cometi um erro. James, para, sussurra ela com veemência. Sei que você não tem motivo nenhum para me perdoar. Mas eu. A mão de Ruby está trêmula quando solta a minha. Então, ela se levanta da cama.
Primeiro, alisa o suéter e depois arruma a franja para baixo. É como se quisesse recompor a aparência externa bem cuidada, que por 2 anos me passou despercebida. Mas coisas demais já aconteceram entre nós. Nada poderia fazer com que ela voltasse a ser invisível aos meus olhos. Agora não dá, James, murmura. Sinto muito. Depois, atravessa meu quarto. Ela nem sequer se vira ou olha para mim quando sai do cômodo, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Aperto os dentes quando meus olhos voltam a arder e meus ombros começam a tremer. Asterisco asterisco asterisco. Não sei quanto tempo fiquei na minha cama encarando a parede, mas em dado momento me levanto com esforço e saio dela. Lá fora, já escureceu há muito tempo, e me pergunto se os caras ainda estão aqui. Pouco antes de entrar no salão, ouço-os falar em voz baixa. A porta está entreaberta, e coloco a mão na maçaneta. Isso não é normal, murmura Alistair. Se ele continuar assim, vai acabar em coma alcoólico. Não sei por que ele não fala com a gente. Eu, na situação dele, também não teria vontade de falar, diz Keshav. Fico surpreso que justo ele esteja falando isso. Mas você conhece os seus limites. No caso do James, eu já não tenho mais certeza. Provavelmente a gente não devia ter deixado ir tão longe, intervém Vren. A verdade é que, até ontem, eu achava que ele só queria comemorar a visita a Oxford. Eles ficam alguns segundos em silêncio, mas logo Vren continua. Se ele não quiser falar, a gente vai ter que aceitar. Alistair bufa. E ficar assistindo enquanto ele se destrói? Nem a pau. Pode tirar o álcool e as drogas, diz Vren, mas a mãe dele morreu. E enquanto ele não aceitar isso, não podemos fazer nada, por mais que a gente não goste. Um calafrio percorre minha coluna. Todo mundo já sabe. A ideia de ter que ver os rostos compassivos revira meu estômago. Odeio isso. Mas se a visita de Ruby me ensinou alguma coisa é que chegou a hora de encarar os fatos. Então, estalo o pescoço, endireito os ombros e entro no salão. Alistair está prestes a responder, mas fecha a boca rapidamente quando me vê. Vou direto ao carrinho de bebidas. E pego uma garrafa de uísque. Sóbrio, não vou suportar o que estou para fazer. Encho um copo e viro em um só gole. Em seguida, coloco-o de volta e me viro na direção dos caras. Todos estão aqui, menos Cyril. Alistair esvazia o último gole do líquido em seu copo, mantendo o olhar baixo. Case fixa os olhos escuros com expectativa em mim, assim como Vren. Embora já saibam, sinto que é importante dizer em voz alta as seguintes palavras. Minha mãe morreu. É a primeira vez que as pronuncio. E dói em mim mais do que eu esperava. Nem mesmo o álcool consegue fazer algo para impedir. Evitei falar com eles exatamente por isso. Falar faz com que doa ainda mais. Baixo o olhar para os sapatos para não ter que ver as reações. Nunca me senti tão vulnerável quanto agora. De repente, ouço passos se aproximando. Quando olho para cima, me deparo com Vren bem à minha frente. Ele coloca os braços ao meu redor e me abraça com força. Cansado, apoio a testa no ombro dele. Meus braços pesam como se fossem feitos de chumbo e sou incapaz de retribuir o abraço. Mesmo assim, Vren não me solta. Pouco depois, Case e Alistair também se aproximam e colocam as mãos nos meus ombros. Neste momento, palavras são desnecessárias, especialmente porque o nó na garganta me impediria de emitir qualquer som. Levo um tempo para me recompor. Em certo momento, Vren me leva até o sofá enquanto Alistair me oferece, em silêncio, um copo de água. Que merda, comenta Alistair, se sentando ao meu lado. Fico muito triste com isso, James. Não consigo olhar para ele e nem falar qualquer coisa, apenas me limito a sentir. O que aconteceu? Pergunta Case algum tempo depois. Hesitante, tomo um gole. A água gelada, para minha surpresa, me faz bem. Ela teve um derrame enquanto estávamos em Oxford. Silêncio. Parece que prenderam a respiração. Já sabiam que minha mãe havia morrido, mas está claro que essa informação é nova para eles. Meu pai contou quando nós voltamos. Não queria que nossas entrevistas dessem errado. Ao me lembrar da conversa com meu pai, um arrepio percorre meu corpo. Olho para minha mão machucada, cerro o punho e abro novamente. Vren coloca uma mão no meu ombro. A gente achou que tinha acontecido algo de ruim mesmo, murmura. Nunca tinha te visto assim.
Mas a Lídia não contou nada, e você estava quase inacessível. Keshav limpa a garganta. Hoje à tarde, a Beaufort divulgou um comunicado à imprensa. Foi quando a gente descobriu. Engulo em seco. Eu só não queria pensar em nada. Tudo bem, James, diz Vren, baixinho. E tinha medo de dizer, porque aí se tornaria verdade. Por fim, ergo o olhar e vejo os rostos emocionados de meus amigos. Os olhos de Keshav brilham de maneira suspeita, enquanto as bochechas de Alistair estão pálidas. Eu nem lembrava que os meninos conheciam minha mãe desde pequenos, nem imaginava que a notícia da morte dela provavelmente também os afetaria. Entendo, de repente, como minha reação foi egoísta. Não ignorei apenas a realidade e magoei Ruby, mas com as minhas atitudes, também afastei meus amigos e Lídia de mim. Você vai conseguir passar por isso. Vai conseguir, afirma Vren. Sigo seu olhar e encontro Cyril e Lídia de pé, na soleira da porta. As bochechas e os olhos da minha irmã estão vermelhos. Tenho certeza de que estou com o mesmo aspecto que ela. Independentemente do que você está sentindo agora, você não está sozinho. Estamos com você, beleza? Declara Vren, apertando meu ombro. Seus olhos castanhos mostram seriedade e determinação. Beleza, digo, embora não tenha ideia de se devo acreditar. 4. Lídia. Percy aparece no corredor quando estou vestindo o colar de pérolas da minha mãe. Está pronta, senhorita? Pergunta, parando a alguns passos de distância. O Sr. Beaufort e seu irmão já estão esperando no carro. Não respondo. Em vez disso, fecho o colar e verifico uma última vez se o coque está bem preso. Então, abaixo as mãos devagar. Olho minha imagem no espelho. A planejadora funerária que meu pai contratou não apenas organizou tudo, mas também se preocupou em conseguir uma estilista para vestir meu pai, James e eu hoje. Um rímel à prova d'água vai te ajudar a passar pelo dia, querida, sussurrou a jovem. Por um breve momento, considerei a ideia de passar as duas mãos pelos olhos, ainda úmidos pela maquiagem, para destruir o trabalho dela, mas fui interrompida pelo olhar severo do meu pai. Só por causa dele, agora meu aspecto está apresentável. Ainda mais do que apresentável. Estou com mais maquiagem no rosto do que nas sessões de fotos que fizemos para uma coleção da Beaufort. A sombra e o delineador discreto foram aplicados cuidadosamente, 3 camadas de rímel à prova d'água grudaram nos meus cílios, e meu rosto está bem contornado. Assim, minhas maçãs do rosto estão um pouco mais destacadas do que nos últimos tempos. Meu pai franziu o senho, surpreso, quando a estilista comentou como meu rosto estava arredondado. Consigo esconder a gravidez por mais 1 ou 2 meses, mas só. Quando imagino a reação da minha família, sinto como se alguém estivesse me estrangulando. Mas não deveria pensar nisso. Não hoje. Não, respondo para Percy depois de um longo momento, mas dou meia volta e sigo a passos rápidos até a saída. Ele me acompanha em silêncio. Ao passarmos pelo cabideiro, ele se prepara para me ajudar a vestir o casaco, mas me afasto. Percy me olha com tanta pena agora que não consigo suportar, então eu mesma passo os braços pelas mangas e vou embora. Todo o átrio de nossa casa está coberto de geada, que brilha sob o sol. Desço os degraus da escada de entrada com cuidado e sigo em direção à limusine preta que está estacionada ali na frente. Percy abre a porta para mim, e agradeço antes de entrar e me sentar ao lado de James no banco de trás. No carro, o clima é de completo luto. Nem James nem meu pai, que está no banco da frente, prestam atenção em mim. Estou usando um vestido tubinho preto, com mangas compridas e babados, e eles vestem ternos pretos que foram feitos exclusivamente para esta ocasião. A cor escura do tecido acentua ainda mais a palidez do meu irmão. Embora a estilista tenha se esforçado para dar um pouco de vida ao rosto dele, não teve muito êxito. No caso do nosso pai, por outro lado, a maquiagem fez milagres, suas olheiras não estão mais perceptíveis. Balanço a cabeça enquanto os observo. Minha família é uma verdadeira pilha de escombros. No trajeto até o cemitério, é como se eu estivesse embriagada. Tento imitar meu pai e meu irmão e me transportar mentalmente para outro lugar, mas a partir do momento em que freamos e Percy xinga baixinho, isso se torna impossível. A entrada do cemitério está lotada de jornalistas. Olho de soslaio para James, mas não vejo uma mínima expressão no rosto dele enquanto coloca os óculos escuros e espera que a porta do carro seja aberta. Engulo em seco e aperto o casaco em volta do corpo. Em seguida, também coloco meus óculos escuros.
A presença dos jornalistas insistentes me deixa verdadeiramente desconfortável. Tento inspirar fundo pelo nariz e expirar pela boca. 2 homens do serviço de segurança contratado por Julia nos ajudam a sair do carro. Meus joelhos fraquejam e tremulam, e quando vamos para a capela, sinto como se estivesse em estado de choque. Os jornalistas e os paparazzi gritam lá de trás, mas não entendo uma palavra sequer do que estão dizendo para além dos nossos nomes. Ignoro-os e avanço a passos rápidos, com as costas retesadas. Ao chegar na capela, os funcionários do cemitério abrem as portas para que possamos entrar sem ter que ficar esperando. A primeira coisa que vejo é o caixão, colocado em frente ao altar. É preto, e na superfície superior, polida e envernizada, se reflete a luz das lâmpadas penduradas no teto alto da capela. A segunda coisa é a mulher que está diante do caixão. O cabelo dela é tão ruivo quanto o da minha mãe, mas cai sobre os ombros em ondulações suaves. Ela também veste um casaco preto que chega até os joelhos. Tia Ofelia? Digo com a voz rouca, e dou um passo na direção dela. Ela se vira. Ofelia é 5 anos mais nova que minha mãe, e embora os traços dela sejam mais suaves e a expressão não seja tão séria, dá para ver de cara que são irmãs. Lídia. Em seus olhos, reconheço a mesma tristeza profunda que sinto há dias. Quero ir até ela e abraçá-la, mas antes que eu dê um único passo à frente, meu pai agarra meu braço. Seu olhar é frio, e ele observa primeiro tia Ofelia e depois a mim. Faz que não com a cabeça, um gesto quase imperceptível. Um sentimento doloroso se espalha pelo meu corpo. Este é o funeral da minha mãe. Talvez elas não tivessem a melhor das relações, mas eram irmãs. E tenho certeza de que minha mãe gostaria que ficássemos com ela hoje. Sem considerar meus sentimentos e ignorando minha resistência, meu pai coloca o braço em volta dos meus ombros. Não sinto como um gesto carinhoso, mas sim controlador. Enquanto me encaminha até a fileira de assentos reservados, me volto para Ofelia, que desaparece no mar de pessoas vestidas de preto. A procissão fúnebre é acompanhada por uma dezena de agentes de segurança que avançam conosco e garantem que nenhum jornalista se aproxime demais. Embora a maioria tenha noção o bastante para ficar fora do caminho, alguns colocam as câmeras tão perto de nosso rosto que se estendêssemos a mão, as alcançaríamos. Depois de um tempo, olho para James, que está andando ao meu lado e olhando resignado para as costas do nosso pai. O rosto dele parece esculpido em pedra, duro e impassível, e queria poder ver seus olhos. Assim, saberia como está. Me pergunto se ele cheirou ou bebeu antes de virmos para cá. Nos últimos dias, mais precisamente desde a tarde em que Ruby foi até nossa casa, ele se retraiu completamente, sem falar comigo nem com os meninos. Não posso culpá-lo. Em muitos aspectos, somos iguais. Eu também queria algo que me ajudasse a enfrentar esses dias eternos e horríveis. Me desconectei do discurso fúnebre, que parecia não acabar nunca. Se tivesse ouvido tudo o que o pastor disse sobre minha mãe, talvez eu tivesse desmaiado. Portanto, construí um muro invisível entre mim e minhas emoções, me concentrando nisso para não chorar alto. Fico pensando em como meu pai reagiria se me visse aos prantos. Tento reerguer esse muro quando paramos em frente ao túmulo da minha mãe. Olho para o buraco escuro cavado no chão e afasto diligentemente todas as emoções de mim. Por um momento, acho que funciona. O pastor volta a falar, mas não presto atenção e nem penso em nada. Mas quando o caixão desce pelo buraco, sinto de repente que o ar não chega aos pulmões. Tenho a sensação de que algo imenso e sombrio está se apoderando de mim e apertando minha garganta. Todos os pensamentos que tentei reprimir na última hora estão lutando para vir à superfície da minha consciência. O corpo sem vida da minha mãe está naquele caixão. Nunca mais vou vê-la. Ela está morta. Me sinto mal, arquejo suavemente, cobrindo a boca com a mão, e me afasto para um canto. Lydia? Ouço a voz de James ao longe. Só consigo balançar a cabeça de um lado para o outro. Tento me lembrar do que nosso pai nos avisou antes do funeral. Cuidem da postura, tirem os óculos escuros por no máximo meio minuto, não chorem. Não queria acrescentar mais drama do que o necessário à cerimônia diante da imprensa. Gasto minhas últimas energias para me controlar. Tento não pensar em minha mãe. No fato de que nunca mais poderei pedir os conselhos dela. De que ela nunca mais vai levar chá no meu quarto quando eu estiver passado tempo demais sentada à mesa, estudando para a escola. De que nunca mais vai me abraçar de novo. De que nunca vai poder conhecer seu neto. De que estou completamente sozinha e que também tenho medo de perder James e meu pai,
porque nossa família se desintegra um pouco mais a cada dia. Um soluço leve escapa da minha garganta. Aperto meus lábios com força para não emitir mais nenhum som. Lydia, repete James, agora com mais intensidade. Ele se aproxima de mim, de modo que nossos braços se tocam pelo tecido grosso de nossos casacos. Aos poucos, levanto os olhos. James tirou os óculos de sol e está me observando com um olhar sombrio. Descubro algo que tenho procurado desesperadamente na última semana nos olhos dele, algo que me faz lembrar de que é meu irmão e que sempre estará ao meu lado. James leva a mão ao meu rosto, hesitante. A mão dele está fria, mas é bom senti-lo acariciar minha bochecha com o polegar. Nosso pai que se foda, sussurra ele. Se quiser chorar, chora. Tá bom. Essa familiaridade nos olhos e a sinceridade nas palavras fazem com que o muro desmorone no mesmo instante. Permito que os sentimentos se tornem um ciclone, porque James está aqui para me apoiar. Coloca um braço em volta do meu ombro e me aperta contra si. Escondo o rosto no peito dele. É como estar em casa, e o peso que sinto no peito se alivia um pouco. Enquanto minhas lágrimas caem incessantemente em seu casaco, observamos juntos o caixão descer cada vez mais, até chegar ao fundo. 5. Ruby. Na quarta-feira, volto para a escola. Faltei por mais de uma semana e agora percebo as consequências. Embora no fim de semana Lynn tenha me passado suas anotações, sinto dificuldade para acompanhar as aulas. Sou chamada 2 vezes para responder perguntas na aula de história, mas não consigo dar uma resposta razoável. No entanto, enquanto encaro minha agenda bagunçada, o Sr. Sutton nem parece reparar. Parece que ele está fora de si, pensando em outras coisas. Me pergunto se pensa em Lydia com a mesma frequência que penso em James. Depois de sobreviver amanhã, estou um caco. Adoraria ir para a biblioteca dar uma olhada nas anotações das próximas aulas, mas meu estômago está protestando demais para eu não ir comer. No caminho do refeitório, Lynn me pega pelo braço. Tudo bem? Pergunta, me olhando de soslaio. Nunca mais vou faltar, nem um dia sequer, resmungo enquanto caminhamos juntas até o refeitório. Não fazer nem ideia do que o professor está perguntando é a pior sensação do mundo. Lynn bate de leve no meu braço. Mas você foi bem. No máximo semana que vem já volta ao ritmo. Ainda bem, respondo ao passo que viramos no corredor. Apesar de tudo. Deixo a frase pairando no ar. Estamos na sala principal de Maxton Hall. À minha direita está a escada que leva ao porão. A escada em que James me beijou pela primeira vez. A lembrança de como colocou a mão ao redor da minha nuca e pressionou os lábios contra os meus me invadem sem aviso prévio. Em minha mente, tudo se projeta como se fosse um filme, a boca dele deslizando na minha, as mãos me segurando, os gestos confiantes dele que fizeram meus joelhos bambearem. Mas de repente meu rosto começa a mudar, se transformando até ficar totalmente diferente. James não está mais me abraçando, mas sim Elaine, e a beija apaixonadamente. Sinto uma pontada de dor no estômago, e preciso me esforçar bastante para não me contorcer. Então, alguém empurra meu ombro e sou tragada de volta para Maxton Hall. Em vez do beijo, vejo a escada vazia que leva ao porão e pessoas indo para o refeitório. A dor no meu estômago diminui. Respiro fundo. Este dia na escola está sendo uma montanha-russa de emoções. Sempre que tudo corre bem e eu chego lá em cima, penso que tudo está normal e que vou superar, mas assim que vejo algo que me faz lembrar de James, desço às profundezas em um turbilhão de sofrimento. Ruby? Diz Lynn ao meu lado. A julgar pelo rosto dela, está preocupada, e não é a primeira vez nos últimos minutos. Tá tudo bem? Esboço um sorriso forçado e assinto. Lynn franze o senho, mas não insiste. Em vez disso, continua com o trabalho que tem feito a manhã inteira, me distrair. Enquanto me leva à entrada do refeitório, fala sobre os volumes do último mangá de Tsugumi Oba e Takeshi Obata que devorou. Ela se mostra tão fascinada que pego minha agenda e anoto o nome na minha lista de leituras. Assim que terminamos de comer, levamos as bandejas até o balcão de coleta. Uma garota que desconheço está parada na parede próxima de nós. Está falando com um garoto, mas se cala ao me ver. Arregala os olhos e o cutuca de lado, não de maneira muito discreta. Tento ignorar os dois. Você não é a menina que jogaram na piscina na festa do Cyril Vega? Pergunta, dando um passo em minha direção. As palavras dela me fazem estremecer.
Para mim, aquela maldita piscina só está ligada a algumas lembranças ruins que eu gostaria de tirar do cérebro com uma lobotomia. Não respondo, apenas espero que a esteira continue a correr para deixar minha bandeja e dar o fora daqui. O James Beaufort te carregou para fora. Tem boatos de que você é a namorada secreta dele. É verdade? Continua ela. Tenho a sensação de que as paredes do refeitório estão encolhendo, se aproximando devagar até mim. Não tenho dúvida de que, a qualquer momento, vão me esmagar. Se fosse a namorada dele, estaria no funeral, ressalta o menino, alto o suficiente para que eu ouça. Sim, por isso eu disse secreta. Na melhor das hipóteses, é só mais uma pra conta. Você sabe que ele passa o rodo. Então um estrondo ecoa. Deixei a bandeja cair no chão. Pedaços de vidro e cerâmica preenchem o espaço ao redor dos meus pés. Olho para algumas ervilhas rolando no chão, não consigo me mover para pegá-las. Meu corpo está paralisado. Para de falar merda. Uma voz grossa ressoa ao meu lado. Em seguida, um braço passa pelos meus ombros e me leva para fora do refeitório. Às minhas costas, ouço Lynn, distante, dizendo algo, mas o dono da voz grossa continua dando passos sem cessar e me leva para longe do refeitório, parando quando chegamos na escada. Para ter acesso ao livro completo basta me chamar no Telegram, por lá você terá duas opções pelo YouTube que custa R$5. Ou pelo Telegram que custa R$12 mensalmente, lembrando que você só renova se quiser, mas por lá também você terá acesso a esse e muito mais audiolivros todos os dias. Procure no Telegram por @comamorlivros, ou leia o QR Code da tela, ou copie o link da descrição. Espero vocês por lá.